Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nossa leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 2, falando aí das cartas, que Jesus envia para as igrejas por meio do apóstolo João. Então hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, sobre o que eles tinham de virtudes, de coisas boas que eles praticavam, dos seus desvios, do que eles podiam sofrer de consequência em detrimento, desses desvios. E até antes de dizer o que eles poderiam sofrer de consequências, alertas que Jesus também faz para que eles mudassem seus caminhos, para que eles se arrependessem. E por fim, recompensas também por eles andarem por um caminho, para eles permanecerem firmes, na verdade, continuando andando por caminhos direitos aí, com isso obtendo recompensas aí ao final da sua jornada. Como nós falamos no encontro anterior, e nós dividimos esse estudo aqui do capítulo 2 e do capítulo 3 das cartas das igrejas de forma mais sistemática, nós vimos lá no encontro passado, então, quem era o remetente, Jesus, o destinatário das cartas, que em primeira instância, de forma primária, que eram as igrejas da região da Ásia Menor ali, as 7 igrejas aqui mencionadas, mas que também serviam para os outros crentes da época e servem para nós hoje também, como exortação, alerta, como as consequências, as implicações que o pecado, que o caminho do mal nos leva, como as recompensas que nós temos também, por toda a eternidade. Vimos a ciência de Jesus, porque Jesus andava, ou melhor, Jesus anda no meio da sua igreja, ele comanda os líderes da sua igreja, portanto, ele tem ciência de tudo, ele sabe de tudo. É ele que permite ou não permite tudo, Então, por ele ter esse papel, ele é a pessoa mais adequada para entender lá no fundo do coração, para entender lá no interior da igreja quais são as virtudes, quais são os desvios e as nossas necessidades. Então, se tem alguém que poderia falar para essas igrejas, se tem alguém que pode falar para nós hoje os nossos pontos, é Jesus, e Jesus anda na sua igreja, Jesus sabe de tudo isso e ele comanda tudo isso. Então, ele é aquele que pode, além de nos exortar, além de nos chamar para o arrependimento, pode nos conduzir, de forma a percorrermos o caminho correto. Não com o objetivo de ter recompensas, porque nós já temos a recompensa, nós já temos Jesus, o nosso maior tesouro, a nossa maior recompensa. Mas ele também nos mostra as verdadeiras consequências que teremos no final. Então, nessa sistematização, a gente dividiu assim, e lembrando que nós vimos também que ele fala em todas as cartas, sobre a necessidade de a gente ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mencionando que apesar de ele terminar cada carta para essa igreja específica, para uma igreja específica, ele chama todas as igrejas a ouvirem, e a gente viu no começo aí do livro de Apocalipse, capítulo 1, que é importante a gente ouvir, guardar e praticar isso. Bem-aventurado é aquele que faz tudo isso. Então ele também faz e fala isso para todas as igrejas, para que as igrejas ouçam, para que as igrejas percebam, para que as igrejas se transformem, busquem o arrependimento e possam então caminhar na direção que nos é destinada por meio da própria ação do Espírito Santo em nós. Então, nessa apresentação das cartas nós dividimos isso, e hoje então ficou essa incumbência de vermos, de lermos, de estudarmos então os desvios, as virtudes, os desvios, o chamado de alerta para quem precisava, as consequências de quem não mudasse, de quem não buscasse um novo caminho, e a recompensa para quem se mantesse firme, para que mudasse e se mantesse firme aí na caminhada rumo
porta, que é estreita, né? Nós sabemos disso pela palavra de Deus. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas a recompensa, o passar dessa porta é algo maravilhoso, em detrimento de um outro caminho, de uma outra porta que é muito larga, mas que no final nos leva para um lugar tenebroso e principalmente um lugar onde a presença de Deus não se manifestará na nossa vida, que é o mais, talvez o pior, né? O mais triste de tudo. Então, é importante a gente ter isso. Então, hoje nós vamos continuar a leitura, né, do capítulo 2. Na verdade, nós vamos ler novamente o capítulo 2 e agora falando de igreja por igreja sobre a questão das virtudes, dos desvios, das consequências, do chamado de alerta e das recompensas que Jesus apresenta para cada uma delas. Mas antes, vamos orar, pedir a orientação de Deus por meio do Espírito Santo, para que nós possamos ter o nosso coração quebrantado, os nossos olhos abertos, para que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Espírito tem a nos dizer, né? E que Ele nos conduza nesse momento da melhor maneira, para a honra, glória e louvor do nome dEle. Papai, muito obrigado por mais uma semana estarmos aqui, por mais uma vez o Senhor nos incentivar a meditar um pouco na Sua Palavra, nessa caminhada com tantas atividades que a gente acaba permitindo acontecer, a gente muitas vezes não se dedica da forma suficiente, mas o Senhor tem nos incentivado, o Senhor tem nos dirigido para investirmos esse tempo aqui no Senhor. Esse aqui é o maior investimento que a gente pode ter na nossa vida, e nós pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais desejo por isso, entendimento disso, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento, para vermos a importância de nos dedicarmos à Tua palavra. Palavra que transforma, palavra que renova, palavra que lava os nossos pecados, que nos dirige em santidade, em justiça e em verdade. Tudo isso porque o Senhor é glorioso, o Senhor é justo, o Senhor é santo, e na Tua palavra nós percebemos, encontramos e podemos ter a direção para tudo isso. Então pedimos humildemente que o Senhor sempre, sempre nos dirija por este caminho. Por favor, também que o Seu Santo Espírito nos dirija hoje nesse estudo, nos dirija todos os dias da nossa vida, cada decisão, cada coisa que a gente faça nesse mundo, cada atividade, indiferente de estarmos na igreja, no trabalho, na família, com amigos, aonde quer que seja, que o Teu Espírito nos dirija, abra os nossos olhos também, quebrante o nosso coração, nos fortaleça em comunhão, em evangelização, para que o Teu nome seja conhecido, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem e aquelas pessoas que hoje vão caminhar ou estão caminhando para um caminho de consequências, de destruição, de morte eterna. Por favor, nos dirija, nos faça ter este entendimento, nos faça ter este desejo, né? E nesse momento agora pedimos que o Seu Espírito dirija cada palavra, dirija cada coisa que vamos falar, que vamos ouvir aqui, para que também saiamos transformados, para que possamos ter cada vez mais, né, o direcionamento de quem o Senhor é e poder seguir esse direcionamento. Por favor, tome esse momento nas Tuas mãos, nos dirija por amor ao Teu nome, e é o que nós te pedimos, agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos começar vendo aí o que Jesus fala à carta de Éfeso nessa direção dos desvios, das virtudes, né, dos chamados aí para o arrependimento, de mudança, para as consequências e para as recompensas que ele pode ter, né? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e farei
virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as obras praticadas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, até aqui o versículo 7, nós percebemos essa primeira carta, então, à igreja de Éfeso. Nós falamos lá, né, da ciência de Jesus por meio, né, do termo eu conheço as suas obras. Ele vai falar isso para 6 das igrejas. Uma delas ele vai dizer eu sei, mas as outras ele fala eu conheço as suas obras, ou seja, a ciência que Jesus tem. E aqui nós percebemos já no começo algo importante, né? É uma igreja que tem virtudes. Então, olha que interessante. Ela trabalha de forma árdua e é perseverante nisso. Então, é uma empresa de trabalho, é uma empresa ativa nesse sentido. É uma empresa que desenvolve as suas atividades, né? Isso pensando a nível aí da glória de Deus. Então, ela é bem ativa, né? Ela não tolera homens maus. Olha que coisa interessante. Ela não tolera porque ela os põe à prova. Ou seja, chegava alguém lá mal, ou alguém com uma falsa doutrina, né? Nós vamos perceber mais para frente, né, que eles odeiam as práticas dos nicolaítas. Então, depois nós vamos em outra igreja, nós vamos explicar quem são os nicolaítas, ou explicar quem são, porque é duvidoso, né? Nós não temos uma certeza, mas mais ou menos quem poderiam ser aí os nicolaítas. Mas eles odiavam essas pessoas, ou seja, quem chegava ali na igreja provavelmente era confrontado com a fé que compartilhava, e eles entendiam, né? Eles confrontavam essas pessoas para tentar não se misturar, no sentido de não deixar ser direcionados, né? Paulo fala até nas suas cartas, né, para que não caiam em qualquer vento de doutrina, não sejam que nem meninos, ou não sejam que nem as ondas, né, que ora estão para lá, ora estão para cá, ora estão para lá, ora estão para cá. Não, eles eram nesse pontos firmes. E aqui provavelmente eles tinham um conceito da palavra de Deus muito forte, porque penso que seria a forma com que eles provavam então esses homens, né? Eles não toleravam homens maus nesse sentido também, fora essa questão, né, de provar, esses que se chegavam lá como apóstolos, né? Alguém que poderia vir com uma falsa doutrina, mas também praticando o mal, praticando o desvio. Muitas vezes a gente eu penso que a gente erra muitas vezes quando a gente acha que Satanás vai vir para a gente falando coisas erradas, né? Não que ele não possa falar, não é isso, mas eu acho que o grande problema é quando ele vem como um lobo em pele de cordeiro, né? Ele vem falando bem, vai falando tudo certinho, mas no final desvia, ou em dado momento ele desvia da palavra de Deus. Ele usa a própria palavra de Deus fora de contexto, para que nós possamos acreditar que aquilo é verdadeiro e nos desviamos. Mas não é o que acontece aqui com essa igreja, né? Eles têm sofrido por causa do nome de Jesus, né? Eles não têm desfalecido. Então, olha que interessante, uma igreja que está ativa, praticando as suas obras, testando os homens para descobrir quais deles são maus, são falsos apóstolos, para que eles não caiam nas suas heresias, né? Eles têm perseverado no sofrimento, né? Eles têm desfalecido. E aqui sofrimento, gente, não podemos desvincular. O próprio apóstolo João estava aqui na época quando foi preso em Éfeso. Ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi preso por causa do nome de Jesus Cristo. Então isso aqui não é só um sofrimento talvez ali, né, de estar passando por uma situação difícil pontual. Não, a situação deles devia ser tenebrosa, de perseguição, de medo, né, de algo assim bem forte. Eles perseveraram, eles foram firmes, né? Eles se mantiveram em firmes. Então olha que igreja, né, bacana, ativa. Quem olha de fora, se a gente olhar, fala, poxa vida, hein, esses daí são, né? Olha só o fervor deles, né? Mas
Jesus tinha algo contra eles. Olha o que Jesus fala no versículo 4. Vocês abandonaram o primeiro amor. Gente, é possível a gente ver uma igreja, olhar para ela, achar que é uma igreja pulsante, fervorosa, emocionante, os louvores, né? Uma igreja que sai para fazer obra, uma igreja que é perseguida e se mantém firme, né? Que não tolera aí as falsas doutrinas, mas que não está fazendo isso com o amor de Deus, com aquele amor. Ele fala aqui de primeiro amor, né? Mas no sentido de ser a coisa mais importante, né? Ser o primeiro amor. O primeiro amor é do passado, mas também isso, né? Aquele primeiro amor, sabe? Aquilo que tudo... eu creio que nós, às vezes, na nossa caminhada, nós passamos muito por isso, né? Por essa instabilidade, né? Em relação ao amor. Eu acho que a gente sofre muito mais isso do que por praticar obras. Às vezes a gente está há 20 anos já, 10 anos, 5 anos na igreja, praticando obra durante todos esses períodos, indo nos cultos, ajudando na igreja, né? Até tendo devocional, fazendo culto familiar. Só que isso, em muitas vezes, é interessante, se torna mecânico, aí a gente tem que se arrepender, volta para algo amoroso mesmo, aquele relacionamento de se olhar para Cristo e Deus e amá-lo, e aí eu vou fazer isso por amor, aí de repente volta no mecânico. Aqui eu penso que eles estavam no modo mecânico, né, de fazer, e não é a forma com que Deus quer, porque às vezes a gente acha que Deus, na verdade, está muito preocupado com o nosso desempenho, ele está preocupado assim, pô, cara, você precisa fazer isso, isso e isso, né, mas mais do que isso, gente, Deus está preocupado em nos transformar à imagem do Filho dele. Esse é o grande objetivo de Deus, né? Para que nós possamos aí sim ter obras, mas obras que fluam desse amor. E não obras por a gente achar que para agradar a Deus, por exemplo, para agradar os homens, ou para ser visto como alguém crente mesmo, temos que praticar. Não, não é isso. Né? É aquela coisa da gente entender a transformação. A gente, quando entende o amor de Deus, quando a gente vai percebendo isso, nós somos transformados e as consequências, ou a consequência positiva disso é que vamos praticar obras. Mas não a gente praticar com isso, né? Dessa forma automática, mecânica de eu preciso fazer porque Deus me chama para fazer, eu preciso, né? A famosa religiosidade ou legalismo, né? Sempre tomando cuidado, porque também tem um lado oposto, né? Os liberais, não, você é muito legalista e não deve fazer nada. Deve sim, porque ao você ser alcançado pelo amor e transformado por ele, você naturalmente vai se transformar numa pessoa que vai praticar todas essas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado para, ao praticar essas coisas, não entender errado que é por meio disso que seremos recompensados e aí começarmos a praticar isso mecanicamente, né? Se eu penso aqui que Deus estava falando para Éfeso, é mais ou menos isso. Cara, vocês estão indo super bem, fazendo bastante coisa boa, continuam perseverando, vocês estão sendo perseguidos e estão firmes, vocês não suportam os homens maus, vocês não suportaram os nicolaítas que chegaram aí, os falsos apóstolos, porém, tá mecânico. E aí Deus chama eles ao arrependimento. Jesus fala, cara, lembrem-se aonde vocês caíram. Meditem. Aqui eu queria chamar a atenção também, outra coisa interessante, eu estou tentado praticar, às vezes é difícil para a gente ter uma rotina disso, mas praticar tempo de meditação para a gente entender o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a nossa vida ela é tão automática, não só o que a gente faz para Deus, mas até para nós mesmos, a gente entra tanto no modus automático aí, né, no modus operandi automático, que a gente nem medita mais. Eu não paro para analisar meu dia, poxa, o que eu falei hoje? Né? No que eu falei, eu glorifiquei a Deus. Quando eu fiz as coisas, eu fiz por amor mesmo? Então, quando eu me relacionei com o meu próximo, eu fiz isso por amor a ele ou porque eu quero ter alguma recompensa? Quando eu fiz algo para Deus, eu fiz por amor ou fiz algo porque eu quero uma recompensa? A gente ter estes períodos, né? Talvez aqui, um período mais longo aqui também, cara, você precisa meditar aí aonde que o desvio aconteceu. Para quê? Para que você perceba. Vamos brincar aqui como se fosse um caminho com uma bifurcação. Em dado momento, você pegou a bifurcação errada. Aonde foi isso?
Analisa, medita, pensa para você voltar e ir para o caminho correto. Lembre-se muito disso. Então a gente precisa ter tempos aqui de meditação na nossa vida para lembrar, primeiro, para a gente provar, né, se o que a gente está fazendo. Ele fala muito de provar homens maus, mas, gente, uma coisa mais legal que eu gosto de pensar, o pior homem mau que existe sou eu mesmo para minha vida. Quando o meu eu, quando o Fabrício que nasceu de Adão quer tomar posse da minha vida, esse é o pior homem mau que eu preciso estar provando toda hora. Eu preciso estar meditando e lembrando aonde que esse homem passou a ter o comando de novo. Porque eu preciso voltar a entregar o comando para Deus, para o Espírito Santo, para deixar ele agir. Preciso lembrar da onde eu perdi aquele amor, o que me induzia, o que me conduzia para o amor, para que eu possa voltar para os meus maus caminhos. Então, o chamado, se a gente vê então as virtudes, né, de Éfeso, tendo essa vida pulsante, uma vida que a nível humano, a vista humana era muito boa, mas que tinha o desvio, né, de não fazer isso por amor, o chamado de mudança é esse, cara. Lembre-se onde você caiu, onde você perdeu esse primeiro amor. E aí a exortação, arrependa-se, mude, né? Volte a praticar as obras que você praticava no princípio. E aqui é interessante, olha o que ele fala, né? Ele falou inicialmente que ele tinha um monte de obra, né? Nós vimos aí 4 grandes obras aí, né? E de repente ele fala, se arrepende para você voltar a praticar. Tem um confronto aqui, né? Então volte a praticar. Mas é nesse sentido, porque na minha leitura hoje, a questão não é a quantidade de obras praticadas ou obras praticadas, mas a forma com que se praticava as obras. Obras que no princípio provavelmente eles estavam praticando por amor, mas que agora provavelmente estavam indo de forma meio que automática. Então esse é o chamado, para eles se lembrarem onde eles perderam, onde eles abandonaram esse primeiro amor, onde eles caíram, para que eles se arrependessem e voltassem a praticar as primeiras obras. A consequência, né? Se eles não voltassem, se você não se arrepender, tirarei o seu candelabro do lugar. Lembra que candelabro é a igreja, nós vimos no capítulo 1, então a igreja seria tirada. E de fato, Éfeso foi tirado aí, né? A igreja de Éfeso quando eu digo a igreja em si hoje, não é só o lugar físico, né? A gente vê ali uma cidade hoje, toda a região, na verdade, ali da Ásia hoje é predominada pelo islamismo, né? Mas já naquela época, na questão de Éfeso em si, pouco tempo depois, a cidade já deixou de existir e a igreja, por consequência também. Então a igreja seria tirada de lugar, né? Então essa seria a consequência. Já a recompensa, se eles mudassem, se mantivessem firmes, né? Eles teriam o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gente, a árvore da vida é algo maravilhoso, né? A gente vê ela lá no Jardim do Éden, a gente vê ela na Nova Jerusalém. No Jardim do Éden, quando o homem peca, Deus fala, vamos pôr anjos aqui para proteger, para eles não terem mais acesso à árvore da vida. Olha o que Deus está prometendo para a gente. Eu te darei agora o acesso, o direito de comer daquela árvore que um dia foi tirada de vocês no pecado. E aí a gente vai para Apocalipse, é a árvore que os seus ramos, as suas folhas servem de cura para as nações. E é a árvore que Deus vai nos dar de comer. Olha que recompensa. A árvore da vida, aquela árvore que estava no princípio, aquela árvore que hoje está lá com Deus e vai voltar para a gente aqui na Nova Jerusalém. É por meio dela que nós seremos curados e nós teremos então o direito de comer dessa árvore. Então até aqui a carta à igreja de Éfeso, avançando agora a carta à igreja de Esmirna. Então capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias.
Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte. Gente, aqui tem algo interessantíssimo, né? Que é o oposto. Eles tinham uma igreja, né? Que era uma igreja com muitas aflições, né? Jesus fala, conheça as suas aflições e a sua pobreza. Mas olha que interessante, ao contrário disso, Jesus fala, mas vocês não têm noção porque vocês são ricos. Olha que contraste. Aos olhos humanos era uma igreja de pobreza e aflições, mas aos olhos de Deus era uma igreja rica. E olha que bacana, porque a gente infelizmente muitas vezes critica algumas igrejas, alguns irmãos, né? E muitas vezes a gente até fala que é obra de Satanás, fala, nossa, olha só, esse aí não é de Deus não. Mas olha só, o cara só passa por aflição, é só sofrimento, né? Aqui o sofrimento deles, além de não ser só no começo, ainda Jesus ainda fala, e pior, não tenham medo, porque alguns de vocês vão ser lançados por Satanás, né, na prisão, vocês serão perseguidos por 10 dias, né? Falando quase que assim, olha, já tá feio, mas vai ficar pior, né? Então mas sejam firmes, porque eu os considero ricos, né? Então, por mais que a gente podia olhar, nossa, além de tudo são perseguidores, isso aí Satanás domina a vida dele, mas não é. Aqui Jesus está até falando que é para prová-los, né? E o prová-los, a gente tem eu penso que a gente tem também um sentido errado quando a gente olha prová-los, né? Prová-los assim, a gente leva muito no teste, eu vou testar ele para ver se ele é bom ou não. É uma possibilidade, mas eu gosto muito de pensar de prová-lo no sentido até de amadurecer. Às vezes a gente passa por perseguições, a gente vai passar por injustiças. Aliás, aqui a gente vê que eles sofrem outras injustiças, eles eram blasfemados pelos judeus, né? Então, assim, era uma igreja de sofrimento, de aflições, era blasfemada toda hora, ia piorar as coisas, porque alguns iam ser perseguidos, né? Mas era uma igreja que aos olhos de Deus era uma igreja rica, gente. Olha que coisa linda isso. Olha como os nossos olhos... Nossa, falando com vocês agora até me veio em mente, não sei porquê, mas até me veio em mente a escolha de Davi, né? Porque na escolha de Davi como rei de Israel, Samuel olhava para os irmãos na parte exterior. E Davi era o mais sofridinho deles, era o mais aflito. E Deus fala, não é esse, não é esse. Mas Samuel até desespera, Deus fala, você vê o que está por fora, eu vejo o coração. E Deus aqui nessa igreja está vendo o coração dela. Se a igreja de Éfeso fala, volta ao teu primeiro amor, vê onde você caiu, cara. Aqui já é o contrário. Não menciona amor, mas eu penso que Deus está olhando para ela. Vocês estão passando por tudo isso, mas o amor de vocês é tão grande que vocês têm noção de quanto vocês são ricos. Penso que é o que Deus está falando aqui. Aliás, não sei se vocês repararam, né? É uma igreja que não tem desvio. Deus, Jesus, só fala coisas boas dela, só fala virtudes dela. Naturalmente, por isso, eles não vão ter consequências. Olha que lindo isso. Outra coisa que nos chama a atenção nessa passagem é a sinagoga de Satanás. Ele fala, vocês sofrem blasfêmias dos judeus, né? Mas eles não são judeus, eles são sinagoga de Satanás. E aqui eu penso isso, né? Fazendo uma analogia hoje a possíveis povos de Deus, que a gente fala, esse é povo de Deus também. E qualquer denominação, tá? Não estou falando de denominação ou de linha, se é católico, espírita, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito sobre cristianismo ou não, mas às vezes a gente olha pode olhar até igreja evangélica e fala, nossa, é uma igreja lá, e às vezes pode ser uma sinagoga de Satanás também, né? Onde o domínio ali não é de Jesus Cristo. Jesus já saiu daquele lugar faz tempo. Aquilo lá hoje é uma sinagoga de Satanás. Se é que um dia foi, pode ser que tenha sido sinagoga de Satanás para todo sempre, né? Então existem lugares, né? E eu penso que uma coisa interessante, até para a gente começar a perceber se é sinagoga de Satanás, porque aqui ele fala algo maravilhoso, que é blasfêmia.
Gente, a gente tem que tomar cuidado. Blasfêmia é algo muito complexo, muito complexo. E a gente muitas vezes comete. E isso, blasfêmia, nos liga muito mais a Satanás do que nos liga a Jesus. Jesus não era alguém que blasfemava as pessoas. Primeiro, se ele quisesse falar algo, ele falava às pessoas, ele buscava corrigir, e depois não deu certo, ele caminhava, mas ele não ficava blasfemando as pessoas, ele falava a verdade. E muitas vezes a gente blasfema, né? Até porque uma coisa mais crítica ainda, nós não conhecemos o coração das pessoas. Às vezes a gente pode olhar uma pessoa com aflição, uma pessoa que está sendo perseguida e achar que ela está sendo perseguida porque ela está na mão de Satanás, e na verdade não é. A gente pode blasfemar contra ela. Então é importante isso, porque quem blasfema faz muito mais o papel de Satanás do que o papel de Jesus Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não estar sendo sinagoga de Satanás, blasfemando os nossos irmãos, olhando a aparência e achando que pela aparência nós podemos concluir algo. Nós não podemos, nós não conhecemos o coração. E mesmo que a gente conhecesse o coração, a gente tinha que orar. Amor é isso, você se entregar. Jesus se entregou por nós quando nós ainda éramos inimigos. Jesus não esperou assim, pô, deixa eu esperar o Fabrício ser um pouquinho mais bonzinho, aí a hora que ele estiver melhorando um pouquinho eu vou lá. Não, quando eu era o pior Fabrício possível, Jesus foi e me encontrou. A gente precisa ter isso em mente, né? Senão a gente vai estar fazendo o papel de sinagoga de Satanás. Aqui é a exortação para essa igreja: cara, seja fiel até a morte. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão ser provados, mas seja firme, seja fiel, vocês são ricos. Lembrem-se disso, a maior riqueza já está dentro de vocês, que é Jesus Cristo. Nós vamos ver na próxima aqui, que é a estrela do amanhã, tá? Já, vocês vão receber uma, né? Vocês já têm o já, mesmo que o já ainda não, né? Temos de forma ainda não completa, mas um dia teremos isso de forma, sejam firmes, se mantenham, né, até a morte, que eu darei para vocês a coroa da vida, né? Olha que coisa interessante, gente. A coroa, penso muito isso, é sinal da glória, né? Então, o atleta lá, quando ele ganhava lá, até hoje na Olimpíada, né? Quando foi até na Grécia, eles deram uma coroa antiga, como era. Se coroava o atleta, o rei é coroado. Então, nós seremos coroados, nós seremos glorificados juntos com Jesus, com a coroa da vida. Se tem algo melhor, e aí ele vai fazer até um contraponto, né? Porque ele fala, né, para o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Essa composição, esse confronto de vida e morte, aqui, né, Jesus nos deixando claro que vocês vão ter, e aqui penso muito nisso, né, como ele está falando, seja fiel até a morte também, e eu te darei a coroa da vida, cara, não importa, essa morte aqui não é nada, essa morte pelo contrário, se você persevera nela, você tem uma coroa de vida, e não tem a segunda morte, que assim é. E aí nós vamos até pelo meio do estudo da palavra de Deus ver isso. O que importa não é a primeira morte, não é esse corpo maldito aqui não. É o corpo eterno, final, justo, santo e glorificado, que vai ter a coroa da vida. Quer um corpo melhor? Quer uma coroa melhor do que um corpo glorificado que não perece mais? Que não morre mais? Que nós não vamos mais nos preocupar com doença, com tristeza, com injustiça, um corpo glorificado. Quer uma coroa mais bonita que essa? Não tem. Então ele fala, cara, seja firme, não tenha medo, você pode até morrer por amor ao meu nome, mas você não vai ser desamparado, você vai receber uma coroa muito melhor que essa e não vai sofrer mais uma segunda morte, né? Então isso é bem bacana. Avançando agora a igreja de Pérgamo, versículo 12, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive e onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí algumas pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se
senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada que está na minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Então, gente, aqui nós já percebemos na igreja de Pérgamo, né? Aliás, antes até de falar das virtudes dela, olha que coisa interessante, né? Se a gente viu que tem a sinagoga de Satanás, tem o trono de Satanás também. Lembra, eu tenho focado muito nisso, a linha que eu defendo aqui, ou que eu imagino ser, é desse confronto das regiões celestiais e aqui, né? De um caminhar paralelo da história, do que acontece nas regiões celestiais e aqui, né? E pensando a nível celestial, lá era o trono de Satanás. Tem um lugar que ele está sentado lá, reinando, né? E nesse caso aqui era na igreja de Pérgamo. E mesmo assim, eles continuavam fiéis. Eles não renunciaram, quem fazia parte da igreja de Pérgamo, não renunciaram à fé dele. E eles eram perseguidos também, todas as igrejas aqui eram, a perseguição a nível, né, dos cristãos era muito grande pelo imperador, né, pelo governo romano, mas aqui ainda tinha algo importante, porque ele já tinha um mártir aqui, né? Então, Antipas tinha sido morto naquela cidade. Talvez pra gente não tenha peso isso, mas, gente, imagina vocês, nós aqui na nossa cidade, alguém foi morto pro nome de Jesus Cristo, a gente continuar falando o nome de Jesus Cristo. Será que a gente será que a gente consegue ter noção do que eles estavam vivendo aqui? Né? Você vê alguém sendo morto pelo nome de Jesus Cristo e continuar falando, continuar pregando, continuar firme na fé, e eles continuaram. Olha o que, né, que forte é isso. E isso é uma das qualidades, isso é uma das coisas, acho que mais fantásticas, né? A gente ser fiel até o fim, não cair, né? Na tentações, na tentação do medo, principalmente, né? De talvez perceber em alguma situação aí algo que nos faça desviar do caminho da verdade por medo, né? Por ser morto, por ser perseguido. E eu falo isso porque às vezes a gente tem tanto medo por coisas tão pequenininhas, né? Às vezes de não professar o nome de Cristo numa reunião, de não, né? Um jovem que não quer falar para os seus amigos da escola que não é cristão, né? A gente nos relacionamentos também não falar, a gente sofre por tão pouco. Aqui eles estão falando de morte. Você não negar o nome de Cristo diante de uma perseguição que traz até morte. E eles foram fiéis. Que a gente possa ter essa oração para que a gente não caia em coisas menores, e a gente cai. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que a gente cai, né? E eles aqui se mantiveram firmes. Agora, por um outro lado, Jesus também fala alguns desvios deles, né? Primeiro, que tinham alguns que se pegaram aos ensinos de Balaão. Balaão a gente vê lá no livro de Números, capítulo 22, a história de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, né? Aliás, uma das histórias mais legais. É uma história que Balaão, ele é teimoso, né? Ele vai numa linha diferente a ponto de Deus fazer que a mula dele visse Deus e ele não. E ele briga com a mula, a dado momento Deus deixa a mula falar, a mula fala para ele: por que você está me batendo? Né? Por que você me bateu? E aí depois Deus se aparece para ele, ele entende lá, coitadinha da mula sofreu. A mula viu e ele não, de tão mula que ele era, né? E ele tenta, o Balaque, que era o príncipe, né, de Moabe na época, tenta fazer com que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Deus não permite, Deus não deixa, e ele então ele faz uma outra estratégia. Lá no livro de Gênesis a gente vai perceber isso no capítulo 31, quando ele fala um pouco isso, mas mais no livro, acho que de Josué. Eu esqueci eu até peguei esses dias esse versículo e perdi. No livro de Josué a gente vê que ele fala ali que realmente, porque no capítulo 22 de Números ele não fala que ele mostra lá que ele não amaldiçoou Israel, pelo contrário, Deus pôs o Espírito nele para abençoar Israel. Só que aqui a gente vê que depois disso, por ele não conseguir amaldiçoar o povo de Deus, o que ele faz?
ensinou Balaque a contaminar o povo de Deus. Olha que coisa. E aqui é o que estava acontecendo aqui nessa igreja. Às vezes, Satanás não consegue nos tirar do caminho ou da palavra de Deus, mas ele coloca pessoas nas nossas vidas para nos desviar. Então fala, não, cara, que é isso? Cometer fornicação não é pecado, não. Quem falou isso? Não está escrito isso. Não, aquele versículo não quis dizer isso, não. Que é isso? Tá errado. É coisas desse nível, né? Ou então a participar aí, né, de sacrifícios ou de comer comidas, no caso aqui no contexto desde comer comida sacrificada a outros ídolos na época, mas pessoas, não, cara, pode ir ali, não tem problema não, vários caminhos levam a Deus, tá? Você pode ir na tua igreja ali, né, louvar Jesus, mas também não tem problema, né, meu, você ir lá no centro espírita, você ir lá em algum outro lugar, pode ir tranquilo, né? Pessoas que nos desviam do caminho, né? Então, às vezes, não nos tiram, não conseguem nos tirar, porque nós somos fiéis, mas tentam sempre nos mostrar um caminho de tristeza. E aqui também fala dos nicolaítas, como eu falei, os nicolaítas não é claro, né? A doutrina deles provavelmente devia ter algo dessa questão também de desvio de moralidade, né? Ou então algum conhecimento aí, por exemplo, que a gente vai ver isso entrar nos primeiros séculos aí da igreja, de que Jesus não era filho de Deus mesmo, ou que Jesus nem nasceu, ele era um espírito elevado, ou era alguém, né, sobrenatural. Então, algum desvio assim, né? Eu vi até dos estudos aqui que fala, né, que provavelmente no grego é Nikolaos, né, alguma coisa desse confronto com a lei, ou aquele que a carne pode fazer tudo. Mas assim, o que importa pra gente é que era um dos ensinamentos aí que desviavam o povo de Deus da verdade na época. E o mais importante aqui é a gente entender que o pessoal de Pérgamo, eles, por exemplo, eles permitiam isso. A gente viu que Éfeso, os caras eram contra, eles provavam essas pessoas, né, os falsos profetas, e aqui a gente já percebe que em Pérgamo não, eles deixaram esses caras. Então, às vezes, a gente vive essa dicotomia, né, de permitir, né, o sincretismo entrar na nossa vida, a gente acochambrar a nossa igreja às realidades, né, desses falsos ensinamentos. A gente vai perceber isso na igreja católica no começo lá, né, quando a igreja para de ser, quando Constantino, então, reconhece a igreja, eu esqueci o nome, foi foi Constantino e depois o outro que transformou como a religião oficial, né? Mas Constantino, então, lá no século, lá por volta do ano 300 e pouco, os cristãos eram perseguidos fielmente, mas supostamente Constantino, que era o imperador romano da época, se converte, e aí ele torna, então, o cristianismo legal, para de perseguir. E aí há uma mistura que quebrou a igreja, né? A igreja se mistura com as práticas pagãs, principalmente do Império Romano, né? Com a cultura, né? Essa cultura filosófica grega. Aí o negócio vai, né? Bagunça tudo lá, mostrando que esse sincretismo não é bom. E aqui eles estavam permitindo isso, essa mistura, né? De coisas, né? O arrependimento, o chamado deles aqui, né? Para que ele se arrependesse, senão Jesus viria e lutaria com a espada de sua boca. Gente, aqui uma coisa importantíssima, né? Eu gosto muito quando as pessoas falam, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é importantíssimo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu penso que essa palavra, essa frase, ela termina cedo. Porque ela deveria terminar assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas, e se Deus for contra nós? Nós estamos fritos. Né? E é o que Jesus está falando. Eu vou contra vocês com a espada que está... E essa espada, nós vamos ver que vai ser a espada que destrói os inimigos, vai ser a espada que ele usa aqui para causar destruição. A gente vai ter Deus contra nós. Se a gente não limpar, se a gente se manter nesse sincretismo
de permitir que essas práticas, né? Uma coisa, por exemplo, de prática sexual, eu falei isso na fornicação, porque isso é natural hoje, né? As igrejas, não, os jovens hoje é uma outra geração, não tem nada a ver. O jovem pode ter relação sexual antes do casamento. Isso aqui, ó, a igreja de Pérgamo, por exemplo, né? Temos que tomar cuidado, senão Jesus virá para lutar contra a gente. E se Deus é contra nós, gente, nós estamos fritos, né? Então, é um chamado, e ele chamou aqui a igreja, mudem, tirem isso, limpem isso, senão a minha espada vai vir contra vocês, e vocês estão fritos, né? Aquela espada que separa juntas e medulas, né? Acho que é medulas, né? E juntas e ossos, eu não lembro agora. Gente, eu sou ruim de decorar, viu? Depois eu... Mas separa, olha o tamanho, né? Aquela que vai vir brigar contra nós. Ele fala, né? Quem tem ouvidos que ouça. Ao vencedor darei o direito de comer o maná escondido, né? Aqui eu penso, Jesus Cristo, o pão da vida, né? E a gente cada vez mais conhecendo dele, mas vai ter um dia que a gente vai ter o conhecimento pleno dele, né? O maná, o pão da vida, aquele que vai nos sustentar espiritualmente por toda a eternidade, e darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas pelo que recebe. Aqui eu já vi algumas possibilidades aqui, vendo os estudos aqui que eu fiz, né? Um deles dizia que na época os julgamentos eram feitos assim, tinha uma pedrinha branca, uma pedrinha preta, a pedrinha branca indicava a libertação, a absolvição, e a pedrinha preta a condenação. Então, nesse sentido, mas alguns não concordam com isso. Outros falavam que, por exemplo, um atleta quando ganhava, a John MacArthur fala isso aqui, né, que o atleta quando ele ganhava uma competição, ele ganhava uma pedrinha com o nome dele escrito, que era tipo um convite, era um lugar para ele poder entrar na festa da celebração, né? Ou outros só falavam da celebração, realmente, você ganhava a pedrinha branca com o seu nome escrito, que era o passaporte para você entrar na festa da celebração. Então, pensando nesses contextos, seria mais ou menos isso, né? Vocês vão ter o direito de poder vir entrar na... E a gente não pode esquecer aqui que a grande festa que nós devemos esperar por toda a nossa vida é a bodas do Cordeiro, né? Aquele dia onde o Filho de Deus, Jesus Cristo, vai casar com a sua igreja. Nós devemos desejar esse dia, fazer parte desse dia, ser a noiva e fazer parte desse dia. Então, eu penso que é muito nessa direção. Vocês vão receber, né? Tem outros, já vi outras explicações também. Que é um novo nome mesmo que você vai ter. Mas eu acho que... O que eu percebo aqui? Eu falei isso para vocês, né? Eu não sou um estudioso da língua original, né? Eu estou aqui compartilhando um pouco que eu sei com vocês, então eu uso muito esses livros de apoio. Quando eu começo a perceber que tem muita possibilidade, aí a gente já começa a ver que algumas vão ser especulação, pode ser que uma delas seja verdadeira, mas como a gente não tem condição de discernir o que é, né, especulação ou não, a gente prefere se manter assim, falando o que eu vi numa, na outra, mas o mais importante é entender, gente, que nós vamos estar lá com ele, né, nós vamos ter ele para nós, o maná, o pão da vida conosco ali, né, nós vamos fazer parte da cerimônia, né, do casamento e depois de toda a vida eterna com ele. Então é nesse sentido, é uma recompensa também maravilhosa, né? E caminhando agora para a igreja de Tiatira, nós vamos no versículo 18 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras e sei do seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela.
a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, gente, Tiatira também é interessantíssimo, né? Obras de amor, obras de fé, perseverança. Alguém que está crescendo. Ele faz mais agora do que faz depois. Outra igreja que a gente olhando de fora assim fala, nossa, que maravilha. Mas tinha algo contra eles, o sincretismo de novo. Né? Sincretismo é isso, né? A gente misturar, a gente pegar a nossa fé verdadeira, pura e santa e misturar com as coisas, né? E mais uma vez a gente percebe como isso entra por pessoas, né? Se eram os nicolaítas ali, ou aqueles que ensinavam Balaão, aqui é Jezabel. Né? Jezabel, inclusive, vivendo muito do que se tinha na época, né? Essas deusas cultuais, provavelmente, né? Essas profetisas que, por meio da atividade sexual, diziam que santificavam as pessoas, está trazendo isso. E aqui, gente, eu não sei se vocês estão percebendo uma coisa interessante, né? Opa, desculpa, bati aqui sem querer. Eu não sei se vocês estão percebendo algo importante aqui pra gente, que é o desejo de pureza que Jesus tem da sua igreja. Então, lembra que eu falei no começo lá da aula passada que até antes de falar da história, Deus nos chama para santificação, para a gente se purificar. E é o que Ele está fazendo aqui com as igrejas, buscando mostrar para eles aonde eles precisavam de santificação, de purificação, de lavagem, para que eles pudessem se lavar. Então aqui Ele faz também com a igreja de Tiatira. Uma coisa interessante aqui, né? Então ele fala dela, da Jezabel lá, que estava induzindo, e ele fala, eu dei tempo para ela. Deus trabalhou com Jezabel, Deus não deixou Jezabel, né? Mesmo ela sendo uma profetisa que levava o povo a fazer tudo isso, né? Alguns fazerem tudo isso, né? Cometerem sacrifício, comerem, né, carnes. Nossa, eu mexi aqui, ficou torto. Cometerem imoralidade sexual, comerem alimentos sacrificados, Deus trabalha ela, fala, eu estou dando tempo para ela se reverter. Nossa, ainda está torto. Jesus tentou trabalhar ela, mas olha que interessante, ela não quis. Né? E aí, então, por isso vem consequência. E Jesus fala, né? Eu vou trazer consequência para ela e para aqueles que cometem adultério com ela, a não ser que eles se arrependam. Ou seja, também Jesus está dando a oportunidade daqueles que praticam ou estavam praticando aquelas obras também se arrependessem, mostrando a sua longanimidade, a sua espera, esperando para que eles pudessem se arrepender. Mas dizendo, olha, eu vou dar chance, porém, eu vou retribuir cada um com o que cada um está praticando. Então, tenha atenção sobre isso. Eu vou matar os filhos dela. Olha as consequências aqui dessa igreja. Né? Vai matar os filhos dela. É interessante que no caso dela especificamente, fala, eu vou fazer ela adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das suas obras. A gente não percebe aqui menção dela morrer, pelo contrário, os filhos dela vão sofrer, os filhos dela sim, matarei os seus filhos. Aí aqui também tem uma discussão se os filhos eram aqueles que cometiam os atos, ou se eram... mas alguém lá que tinha ligação com ela. Se a gente olhar no sentido filhos mesmo, assim, alguém que tem uma ligação muito forte. Então, né, chama essa atenção para isso. E mais interessante, as igrejas saberão que Jesus retribui cada um, mas mais importante, que Jesus é aquele que sonda mentes e corações. Jesus sabe o que está lá no nosso profundo.
no interior do nosso coração, da nossa alma. E é Ele que vai retribuir conforme o que a gente vê lá dentro. Eu gosto muito de pensar, né, no Antigo Testamento a gente tinha como referência a lei do Monte Sinai, que era uma lei exterior. Hoje nós temos a lei do Sermão do Monte que Jesus fala ali, a lei do reino, que é, se a gente for olhar, ela é igual à lei, ou grande parte dos princípios igual à lei do Monte Sinai, mas ela é uma lei que olha para dentro agora. Não olha só para fora. E Jesus está falando, eu olho para dentro. Então cuidado, porque eu retribuirei a cada um aquilo que eu vejo lá no seu interior. Não aquela pessoa que de boca para fora pratica as boas obras, é uma pessoa religiosa ou uma pessoa, né, que aparentemente pratica o bem. Eu não, eu olho lá dentro, eu sei lá dentro. E aqui podia até estar acontecendo isso, né? Pessoas que até cometiam adultério com ela, mas que no fundo poderiam ter uma visão, assim, uma vida de obra, de amor, de fé, de perseverança, né? Como a gente vê no começo. E Jesus sonda, Jesus sabe, Jesus vai retribuir cada um. E ele deu chance para eles se arrependerem. Outra coisa interessante, que ele associa isso, o que ela estava praticando, com os segredos profundos de Satanás, né? E quando eu penso aqui em segredos profundos de Satanás, a gente também não tem essa visão. A gente sabe do que a gente vê, do que a palavra de Deus nos explica, mas muitas vezes tem coisas profundas lá que a gente não vai ter entendimento, né, do que é. Mas a gente tem que estar atento, porque são essas coisas profundas que Satanás às vezes faz que nos desviam do caminho, que nos fazem ir para a morte, para o sofrimento, né, para seguir caminhos como esse do pessoal aqui de Tiatira, né? Uma coisa bacana também, que os que continuavam firmes em Tiatira, né, que não seguiam as doutrinas dela, né, nem com esses segredos profundos de Satanás, não teriam outra carga a mais, né? Mas Jesus ainda fala para eles, mas se apeguem com firmeza ao que vocês têm, né? E aí também aqui eu acho que é um chamado para esse contentamento, porque às vezes a gente tem uma vida de buscas e ao buscar tudo isso, a gente esquece o contentamento e se desvia e está falando, cara, se mantenham firmes, mantenham no que vocês têm, né? Não se desviem, se mantenham firmes, né? E aí, como recompensa, né? Aquele que fizer a minha vontade até o fim terá autoridade entre as nações, reinará com Cristo. Esse é o nosso papel, né? Um reino, Deus está nos dando um novo reino, onde seremos reis e sacerdotes juntos com Cristo. Reinaremos, governaremos, ministraremos junto com Jesus Cristo. Ele como cabeça e nós como corpo perfeito, justo e ajustado, né? Então nós também governaremos com ele, né? E inclusive para essas pessoas aqui da época que eram perseguidas, para eles entenderem, vocês vão governar todos esses caras que governam vocês aí, ó. Vocês vão governar com tamanha força. Olha o que ele fala no versículo 27. Eles as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Ou seja, se eles estavam sendo perseguidos, moídos, triturados, mortos, agora lá no reino eterno é o contrário, né? Eles teriam esse poder para fazer essas coisas. Nós teremos a mesma autoridade, eles teriam a mesma autoridade, né? Lembra Mateus 28 falando, toda autoridade me foi dada, tanto aqui no céu quanto tanto no céu quanto na terra, portanto vão. E aqui nós vamos ter a mesma autoridade, né? Darei a estrela da manhã. E aqui nós vamos ver que Jesus é a estrela da manhã, nós teremos a plenitude de Cristo em nós. Gente, esse é a maior riqueza, né? Nós termos a plenitude de Cristo em nós. Quer recompensa maior que essa? Até mais do que reinar com Cristo, né? Ter direitos, é você ter o próprio Cristo morando em você plenamente. A estrela do amanhã, você receber a estrela do amanhã. Isso é maravilhoso, essa é uma recompensa que a gente também deve perseguir, né? Então, até aqui nós vimos as primeiras 4 igrejas. No próximo encontro a gente vê as próximas 3, né? O objetivo era a gente perceber isso, mas eu queria que vocês tivessem essa mente, né? Que a gente pudesse olhar aqui, eu penso nessa passagem como uma passagem de purificação,
purificação. Jesus chamando a sua igreja, exortando aqueles que estão por um caminho puro já a se manterem firmes, e quem não está, e o que precisa ser limpo, precisa ser lavado, Deus limpando, Deus purificando, Deus lavando a tua igreja. Eu olho para essa passagem com isso. Isso é o que eu acho que a gente deve olhar. Se a gente puder investir bastante tempo nessa passagem para a gente entender isso, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos progredir, nós vamos avançar. Tenham certeza disso. E na semana que vem a gente continua e a gente conclui, né? Então, o que Cristo estava fazendo aí no meio da sua igreja. Amém? Vamos orar então, terminando, e a semana que vem a gente se encontra de novo. Papai, obrigado por mais esse dia, por mais esse encontro, que nós possamos sempre ter ouvidos ao Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem, guardar no nosso coração e praticar, que isso gere transformação nas nossas vidas. O Senhor tem falado às igrejas por meio dessas cartas para que elas busquem a purificação. O Senhor nos mostra aqui alguns atos errôneos que a gente pode estar cometendo, outros atos importantes que a gente pode se espelhar também para seguir, que a gente tenha esse entendimento, que a gente busque essa transformação, que a gente seja realmente cada vez mais participante da tua obra, que a estrela do amanhã que nos é prometida eternamente, Jesus Cristo, nos habite já, que essa estrela cresça cada vez mais em nós, que a gente tenha a noção de quem o Senhor é, do amor que o Senhor tem, e a gente transborde nesse amor, que esse amor que nos abençoa hoje possa ser canal de bênção para outras pessoas, que o Senhor use a nossa vida nessa direção também. Nós consagramos esse momento nas tuas mãos, a nossa vida nas tuas mãos, a nossa semana, que o Senhor nos abençoe também, e que amanhã possamos estar unidos novamente para a glória do... amanhã não, né? No próximo encontro, estarmos unidos novamente para a glória do teu santo nome. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Vejo vocês a semana que vem. Forte abraço.